Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e, pois é, tô de volta. Bom, então, eu voltei com o canal e agora, cara, eu vou focar totalmente esse canal aqui em falar sobre finanças, sobre investimentos principalmente. Então, tipo assim, a gente vai começar com esse vídeo de hoje, cara, que vai ser, assim, top, principalmente para quem tá começando ou para quem já investe há algum tempo, mas ainda tá conhecendo os setores e tal. E, cara, vai ter muito vídeo porrada, assim, os próximos vão ser tops mesmo. Tipo, o próximo, para vocês terem ideia, eu vou ensinar na prática como que você analisa uma ação. Então, velho, não perde tempo, já se inscreve agora no canal e, tipo assim, deixa o like, porque eu tô voltando, dá um trabalho muito grande, eu tenho que editar, eu tenho que preparar todo o cenário e, cara, o like me motiva muito a fazer mais vídeo, tá? E se tem algum assunto nesse nicho, assim, né, finanças, investimentos, que você quer saber, tipo assim, até falar uma ação que você queira que eu fale sobre e tal, cara, comenta aí que eu vou estar falando sobre os assuntos que vocês estão pedindo também, tá? Porque, tipo assim, eu penso em alguns assuntos, mas às vezes eu nem sei que tipo de dúvida vocês podem estar tendo, entendeu? Então, escreve aí nos comentários se você quer que eu comente sobre alguma coisa, né? Até a parada da Americanas, né? Que agora, pô, a galera tá falando pra caramba disso. Se pá, eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto também. Então, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo pra me motivar mesmo e já comenta aí algum assunto que você quer que eu fale, beleza? Bom, e vamos lá, sem mais delongas. Hoje a gente vai falar sobre top 3 setores pra você que tá começando a investir ou pra você que já investe, mas ainda tá conhecendo os setores. Então, a gente vai falar sobre 3 setores que tem receitas recorrentes, grandes dividendos, uma regulamentação muito favorável para o investidor. Então são setores assim excelentes de você estar exposto e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro setor então de energia elétrica. Vamos lá, eu vou explicar assim um briefing geral do que é o setor de energia elétrica e depois vou falar algumas ações que você pode estudar, mas não são recomendações de investimentos, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre as empresas geradoras. É o primeiro subsetor desse setor de energia elétrica. As geradoras, como o nome já diz, né? Elas são aquelas que geram a energia elétrica. E aí, o que acontece? A gente tem várias formas de gerar, não é? A gente tem as hidrelétricas, a gente tem energia eólica, a gente tem energia solar, essas energias que são as renováveis, né, que a galera tá dizendo é o futuro. E a gente também, lógico, não tem como não pensar naquelas montadoras de carros elétricos, tipo a Tesla e tal, que vão precisar de uma quantidade absurda de energia elétrica, então é um setor super crescente. E aí a gente tá pensando em energia renovável, que é uma tese também muito interessante, né, energia solar. Pô, esse pá é o futuro, entendeu? Tem um monte de casa colocando, tem um monte de empresa que está começando a usar porque diminui muito as despesas da empresa, né? Então é um setor extremamente interessante. Se a gente for comparar, né, a renda variável, é um setor que traz uma segurança muito grande. Porque vamos lá, não tem como a gente viver sem energia elétrica, né? Pô, século 21. Então a gente precisa ter as geradoras de energia elétrica. É um setor extremamente necessário. Então você precisa estar de olho nisso aí. E a gente já emenda, já puxa o próximo subsetor, que é das transmissoras. Porque justamente as geradoras vendem para as transmissoras. E o que são as transmissoras? Você já deve ter feito uma viagem de carro e viu aqueles postes enormes de alta voltagem que transmitem assim cabos gigantescos de energia elétrica. Pois é, e essas são as transmissoras. O que elas fazem? A transmissão das geradoras para as cidades, que é justamente o que a gente vai falar depois. E aí as transmissoras são muito interessantes por quê? Porque muitas vezes elas são de licitações, então são contratos com o governo, né? Porque é uma área super gigante. E aí o governo licita aquelas redes elétricas de transmissão. As empresas ganham essas licitações e elas têm contratos de longo prazo e com uma receita extremamente recorrente. Então, para quem está procurando dividendos e para quem está procurando uma segurança maior do capital, é extremamente interessante você se expor a essas transmissoras, porque elas têm a receita super previsível e elas têm, tipo assim, receitas muito grandes, contratos muito longos. Então também é um setor, é um subsetor dentro dessa questão da energia elétrica muito interessante. E agora a gente vai falar da mais arriscada que tem com relação à energia elétrica, que são as distribuidoras. Aí essa é um pouco menos óbvio, né, o nome. As distribuidoras são aquelas, tipo assim, aqui em Brasília, né, tem a Neo Energia, que antes era a SEB. Lá em São Paulo tem algumas distribuidoras, tem várias, dependendo da região que você mora. Então, as distribuidoras são aquelas que pegam a energia que as transmissoras trazem e distribuem para as casas. Então, a distribuidora, ela vai ser aquela que vai ser um pouco mais afetada com relação aos aumentos dos preços da energia elétrica, porque ela tem que continuar comprando das geradoras, das transmissoras, né? Então, ela fica refém desse aumento nos preços e aí ela tenta repassar para o consumidor, mas muitas vezes não consegue repassar tudo. E ela também tem outro problema, que não tem aqueles contratos longos das transmissoras. Então elas dependem das pessoas estarem consumindo e tal, e estarem pagando as contas, e a receita é menos previsível. Então a gente já tem aí um subsetor que é um pouco mais arriscado dentro da energia elétrica. Mas você tem que lembrar que, pô, a energia elétrica, como eu disse, é extremamente necessário. Então não tem como você fugir disso. As pessoas vão continuar consumindo, né? E aí, sei lá, tem esses riscos, né, que eu citei,
mas ainda é excelente você ter isso na carteira, principalmente sob uma ótica de diversificar o seu capital. Você não vai ter só transmissora, não tem sentido isso. Você pode ter toda a cadeia produtiva. Inclusive, tem empresas que têm toda essa verticalização, né? De ter geração, transmissão, distribuição. E eu vou falar agora algumas empresas que você deve estudar sobre o setor de energia elétrica, não é recomendação de investimento, para você entender melhor ainda na prática o que você pode estar investindo com relação a essas classificações que eu trouxe. Vamos lá, primeiro eu vou falar umas transmissoras aqui, que é bom você estudar. A primeira é Transmissão Paulista, vou estar deixando o ticker na tela, né? Transmissão Paulista, Taesa, são duas transmissoras muito grandes aqui no Brasil, muito interessantes. Agora eu vou falar uma que tem todos os 3 subsetores, que é Energias do Brasil. Tem a Equatorial também, que ela tem muita coisa, assim, ela tem muitas fontes de receita, mas ela é principalmente uma grande geradora de energia elétrica, assim como a Engie. Engie é a maior do Brasil de geração de energia elétrica. É uma empresa excelente, tá? Estude essa empresa, estude todas essas que eu tô falando. E por fim, a Neoenergia, que é uma empresa que tá fazendo muitas aquisições e tal, e ela tá principalmente na área de distribuição. Então tá aí, esse é o primeiro setor que eu vim falar aqui. E, cara, de verdade, foi um dos setores que eu comecei a investir, é um dos setores que me trouxe mais retorno ao longo do tempo e que tá me pagando mais dividendos ao longo do tempo. Bom, e sem mais enrolação, vamos falar agora do segundo setor, que é o setor financeiro. A gente já tem empresas assim extremamente interessantes nesse setor. Se a gente for pegar aqueles 4 bancões, né, Santander, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, esses 4 estão tipo assim nos top 10 maiores bancos do mundo. A gente aqui no Brasil consegue ter, com relação à questão tributária, um cenário muito favorável para os bancos, né, para todo o setor financeiro. E a gente consegue ter também, tipo assim, eles operando em margens que nenhum outro banco no mundo consegue. E a gente tem alguns aspectos que mitigam um pouco o risco desse investimento, que é um negócio, tem um negócio que chama índice de Basileia. É quanto que os bancos têm que ter de capital próprio daquilo que eles estão emprestando. Então a gente sabe, né, sei lá, se o banco está emprestando R$100 para uma pessoa, não significa que ele tem na conta dele R$100, né? Se essa pessoa pegar e, sei lá, resgatar tudo que ela tem, é possível que, se todo mundo resgatar tudo, o banco quebre. Então a gente sabe dessa informação, né? Só que a gente tem um percentual mínimo que o banco tem que ter de capital próprio daquilo que ele está emprestando, distribuindo. E a gente tem bancos aqui no Brasil, esses 4 principalmente que eu falei, eles levam isso muito a sério, tá? Então eles têm uma segurança grande dentro deles. Então, assim, o cenário é todo favorável. Não tem como investir no Brasil sem estar exposto ao setor financeiro. E a gente tem muitas opções, tá? A gente pode pensar em bancos, a gente pode pensar na própria corretora, né? A B3. A gente pode pensar nas corretoras de investimento, a gente pode pensar em bancos de investimento, que é diferente desses bancões que eu falei, que são bancos mistos, né? Mas ele tem uma área comercial muito forte. A gente vai falar sobre isso. A gente pode pensar até em seguradoras também, que são empresas que têm uma questão financeira muito alta. Então, assim, são empresas extremamente importantes de você ter na sua carteira, de você diversificar nesse setor. Não, e a gente tem que lembrar também que aqui no Brasil, os bancos conseguem ter um spread altíssimo, né? O que é isso? Spread é basicamente assim, vamos supor que você tem uma grana lá que você vai estar investindo e tal, e vamos pensar aqui, ó, você investe na poupança. A gente sabe que é ruim esse tipo de investimento e tal. A gente pode falar sobre isso depois, né? Fazer um vídeo. Enfim, você investe lá na poupança, aí o banco tá te pagando 6% ao ano. Isso é o que a poupança tá pagando hoje. Só que o banco tá pegando esse dinheiro que você tá deixando parado lá investindo e ele tá emprestando para outras pessoas. E o empréstimo do banco, quanto que ele vai cobrar? Vai cobrar ali 4, 6% ao mês. Então, essa taxazinha que você tá recebendo, mais ou menos 0,5% ao mês, o banco tá passando para outra pessoa a 6%. E essa diferença tá ficando para ele, entendeu? Esse é o spread. O banco tá ganhando muito em cima desse dinheiro que ele empresta. E aqui no Brasil é muito mesmo, entendeu? Então os bancos têm uma receita assim absurda. É só você dar uma olhada, cara. É só você pesquisar aí. Os bancos lucram, tipo assim, na casa das dezenas de bilhões de reais todo trimestre. Então é isso. É um setor extremamente importante. E agora eu vou falar algumas empresas que você precisa estudar desse setor. Primeiro a gente vai falar dos bancões, né? Tem Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Agora a gente pode pensar também em bancos de investimento. O BTG é o maior banco de investimento da América Latina. Um banco também excelente de ser estudado, tá bom? Não é recomendação de compra, estude esse banco e decida se você quer comprar ou não. A gente vai ter os bancos um pouco menores também, Banco Pan, Banco ABC, a gente vai ter a própria Bolsa de Valores, né, que é B3, que também é uma empresa extremamente interessante de ser estudada, porque ela tem inclusive o monopólio, né, porque é a única Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então é interessantíssimo você saber o que é a Bolsa de Valores, né, quanto que ela tá faturando, quanto que é o crescimento dela, etc. Extremamente importante. E você vai ter seguradoras também, que são empresas assim, com receita muito previsível, empresas que são de extrema importância para a economia mesmo.
Aí você vai ter Banco do Brasil Seguridade, né, BBSE3. Você vai ter Porto Seguro também, que é num setor bastante diferente, mas também é uma seguradora excelente de ser estudada. E é isso, o setor financeiro é extremamente importante. Não tem como você investir no Brasil sem se expor a setor de energia elétrica e financeiro. E por fim, o terceiro setor que a gente vai falar, o último setor, é o setor de saneamento básico. Ele tem receitas extremamente previsíveis, né? Todo mundo precisa utilizar os serviços de saneamento básico que são oferecidos. Então você tá lá pagando, no caso aqui de Brasília, a CAESB, você tá pagando lá em São Paulo, Sabesp. Você precisa usar o sistema de saneamento básico, né? Não tem como não ser utilizado. Então ele tem receitas extremamente previsíveis e, assim, ele tem alguns problemas. Esse setor tem alguns problemas, tá? O primeiro, você vai depender muito do governo aprovar os reajustes tarifários que a empresa está precisando para reajustar a inflação, para ter crescimento e tal. Vai depender desse reajuste do governo. Segundo problema, todas as empresas desse setor, a princípio, são estatais. Então você vai ter aquele risco de uma empresa estatal, você já deve conhecer, o governo pode fazer uma ingerência disso, pode deixar o lucro em segunda mão e tal, e para o investidor isso é ruim, mas é um setor extremamente interessante, por quê? Porque é muito necessário. E é um setor com uma receita previsível. Você não sabe se vai ter os reajustes, né? Porque depende da aprovação do governo e tal, mas você sabe que a receita vai estar vindo. E, cara, é um excelente pagador de dividendos, tá? Eu digo isso, assim, por experiência própria. Nos últimos 2 anos, as empresas de saneamento caíram bastante na bolsa, mas não deixaram em nenhum momento de pagar dividendos, de, enfim, serem um bom investimento, principalmente para quem tá vendo pro longo prazo, tá? E aí agora eu vou dar 3 dicas de estudo para vocês de empresas de saneamento básico. A primeira é a Sanepar, que é a do Paraná, empresa de saneamento do Paraná. A segunda é a Sabesp, que eu falei, né, que é a empresa de saneamento de São Paulo, também muito grande. E a terceira é a Copasa, que é de Minas Gerais. Para mim, são as 3 melhores, né, que tem na bolsa de saneamento básico. Eu acho que vocês devem estudar essas empresas e devem diversificar também nesse setor, porque é um setor, como eu falei, extremamente bom em pagamento de dividendos, receita extremamente previsível, mas a gente tem sempre que tomar cuidado com esse risco de ser estatal. Então, esses foram os 3 setores que você precisa estudar e precisa ter na sua carteira, porque são extremamente importantes para a economia, tem receitas muito previsíveis, pagam bons dividendos, ou tem empresas excelentes, ou são de menor risco, né, com relação aos outros investimentos de bolsa de valores. Então, estude sobre essas empresas que eu falei, tá? Eu vou ensinar no próximo vídeo exatamente como que você faz para você fazer uma análise prática, né, de uma empresa em específico, de um setor em específico, descobre qual é a melhor empresa daquele setor para você investir, beleza? Então, já se inscreve no canal, não esquece. Cara, deixa o like, sério, porque, cara, eu tô realmente tendo um esforço grande para trazer isso para cá. Então você deixar esse like me motiva muito. E comenta algum vídeo que você queira ver aqui no canal, alguma informação que você tá buscando e não consegue encontrar, algo que vai te ajudar com seus investimentos, com seu planejamento financeiro. Pergunta aqui, pergunta que eu tô extremamente disposto. Isso aqui é de graça para você, de verdade, para você isso aqui vai valer milhões. E você não tá pagando nada, bicho. Então escreve aí o que você quer saber, tá? E muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou, fui!